Atenção! O Lamparina adverte: fumar pode contribuir com náuseas, vômito, depressão, autismo, deficiências cognitivas, suicídio dos agricultores familiares. Olá, eu sou a Tainá e esse é o canal Lamparina. Vocês perceberam que o cenário está diferente? Aqui ó, é outro cenário. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho na produção de fumo de tabaco. Então eu tenho falado até aqui dos trabalhadores rurais assalariados, cortadores de cana, colhedores de laranja, mas a produção de fumo é feita não por trabalhadores assalariados, mas principalmente por pequenos produtores, por agricultores familiares. O Brasil é o segundo maior produtor de fumo do mundo, perdendo apenas para a China, mas é o primeiro em exportação, é o país que mais exporta tabaco do mundo. Entre 85% a 90% da produção nacional de fumo é para exportação. E essa exportação é feita para mais de 100 países, principalmente da União Europeia, do Extremo Oriente e da América do Norte. Os estados que mais produzem fumo no Brasil são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, responsáveis por 96% da produção nacional. Na mesma região estão as principais fábricas produtoras de fumo e cigarro do Brasil: a BAT, British and American Tobacco, que é a antiga Souza Cruz, e a Philip Morris, além de muitas outras fábricas. Essa produção é feita por pequenos produtores rurais, em maioria, e existem grandes empresas que compram desses pequenos produtores rurais. Então a gente pensa, nossa, mas esses agricultores familiares devem estar muito bem, obrigada. Não estão, não. Na verdade, quais que estão, né? Nesse momento que a gente está vivendo, já que só em 2021 foi cortado mais de R$1 bilhão do principal programa destinado à agricultura familiar, que é o PRONAF, que é um programa que vem sofrendo sucessivas perdas de financiamento nos últimos anos, né? Por que será, né? O que aconteceu nos últimos anos, não sabemos para isso acontecer. Em teoria, os pequenos produtores rurais teriam uma vantagem nas transações comerciais em relação às empresas. Porque, bom, eles têm a terra, e em teoria eles têm o poder para negociar com as empresas o que eles vão vender, certo? Errado. No caso desses pequenos produtores de tabaco, as empresas controlam praticamente todo o processo. Eles não têm autonomia nenhuma. Além disso, existe uma infinidade de doenças que eles podem desenvolver por causa do trabalho no cultivo de fumo, da forma como é feita, principalmente por causa dos agrotóxicos. Uma retrospectiva histórica aqui para ajudar a gente a entender como isso é possível, como isso aconteceu. Uma retrospectiva é importante porque a gente tem que entender que nada é simplesmente dado. As coisas são produzidas em um longo processo histórico e social. Então, para a gente entender o presente, a gente tem sempre que olhar para o passado. O tabaco foi, até o comecinho do século XX, produzido principalmente no litoral do Nordeste brasileiro. Depois foi indo para São Paulo, Minas Gerais, mas a produção só se concentrou lá no sul mesmo depois que uma grande empresa chegou ao Brasil. No começo do século XX, a BAT, British and American Tobacco, chega ao sul do país. Na verdade, a BAT já era uma empresa muito grande de produção de tabaco e cigarro lá nos Estados Unidos, mas a produção lá era principalmente para o consumo nacional e não tanto para exportação. A BAT, como todas as empresas capitalistas, querem crescer, expandir e aumentar seus lucros. Então a BAT procurou, no mundão, outros territórios para poder expandir seu negócio. A Souza Cruz já existia desde 1903. Em 1914, a Souza Cruz se torna uma sociedade anônima e se abre para acionistas. Uma grande acionista da Souza Cruz foi quem? Foi a BAT. A BAT trouxe para o Brasil o que eles chamavam de Sistema Integrado de Produção de Fumo, que nada mais era do que formas de garantir o contínuo abastecimento da fábrica de cigarro da Souza Cruz, que era no Rio de Janeiro. Mas o que tem a ver os agricultores familiares do Sul com o Rio de Janeiro, com a BAT e com a Souza Cruz? Calma que eu vou chegar lá. Nesse sistema integrado de produção, a BAT se preocupava com condições geográficas, climáticas, históricas, para pensar aonde poderia colocar essa produção para atender a fábrica e garantir um abastecimento contínuo.
E a partir disso, eles escolheram uma região central no Rio Grande do Sul para começar esse plantio. Porque era uma região que tinha um clima moderado, tinham chuvas numa quantidade razoável para a produção de fumo, já tinha uma estrada de ferro para fazer o transporte e, principalmente, já existiam pequenos produtores rurais ali, acostumados à produção familiar, que eram colonos alemães. Ou seja, já tinham ali pequenos produtores rurais que estavam cumprindo as expectativas do perfil que a BAT procurava. Ok, vai a BAT Barra Souza Cruz para o Rio Grande do Sul. Esse sistema integrado de produção de tabaco regula as relações entre as famílias produtoras e as empresas, por meio de contratos de compra e venda. Até aí, tranquilo, né? Tudo parece normal. Acontece que as empresas colocam nos contratos todos os termos, desde quanto você vai vender, até como você vai plantar, que semente você vai usar, que inseticida, que herbicida. Ou seja, as indústrias, elas controlam o processo produtivo. Então, em teoria, você vai vender para um comprador, mas na prática, o comprador vai te dizer como fazer o que você vai vender. É como se você vendesse um bolo. Você vende bolo para uma pessoa, mas a pessoa que vai comprar esse bolo vai te dizer: não, mas tem que usar essa farinha, tem que usar esse fermento, tem que usar essa batedeira e tem que usar esse forno. Mas aí você diz: pessoa, eu não tenho essa batedeira, eu não tenho esse forno, eu nem sei onde é que acha essa farinha. E aí a pessoa vai te dizer: deixa comigo, eu tenho, eu vendo para você. A pessoa vai te dizer: eu te empresto dinheiro para você comprar o forno. Então, com uma maior tecnificação, as empresas passaram a exigir que os produtores de fumo usassem sementes específicas, herbicidas específicos, inseticidas específicos, numa quantidade específica para entregar para eles um tanto de fumo específico também. Então aquela ideia de que, porque eu sou proprietário de terra e eu tenho a terra, eu tenho algum tipo de poder ali na negociação com a empresa, cai por terra, né? Claro, no caso dos pequenos proprietários. Então, se a empresa te fala como produzir, a quantidade, o jeito, o que você vai usar. E tem mais. Se você produzir a mais do que foi combinado, ela não vai comprar. Ela vai comprar só uma porcentagem muito pequena dessa produção a mais. O que tiver além disso, você não pode vender para outras empresas. Então as famílias produtoras não têm autonomia nenhuma em relação à produção. Nenhuma autonomia financeira mesmo. E tem mais. Não acabou não. No processo produtivo do fumo se faz tudo, né? Então, prepara a muda, prepara o solo, transporta a muda para plantar, faz os tratos culturais ali, capina, controle de praga, aduba, depois colhe, seca. Então, a secagem, a curagem da planta de fumo é o que deixa ela com a cor amarelada, né? E depois disso se classifica as folhas e separa em fardos para depois ser transportado para a empresa. Nesse processo todo, você vai usar o que, se não agrotóxicos? Você vai fazer o trabalho aonde, se não a céu aberto, no sol, no vento, na chuva, no frio? Você vai fazer o que, se não movimentos repetitivos, com grande esforço físico, em longas jornadas de trabalho? Tem pesquisas que vão mostrar que os produtores de fumo vão desenvolver dores musculares, tremores, como aqueles que as pessoas que têm mal de Parkinson têm, problemas no fígado, vômitos, dor de cabeça, insônia, câncer, depressão, distúrbios neurológicos e até suicídio. Inclusive, em 2017, o Ministério da Saúde associou os casos de suicídio na região à produção de fumo, e isso principalmente por causa dos agrotóxicos usados ao longo de todo o processo produtivo. Muitos desses agrotóxicos têm uma função de bloquear os neurotransmissores das pragas. Mas quando um ser humano entra em contato com essas substâncias, ele está totalmente ileso a isso? Não tá. Não tá. Nesse canal há de ter ainda um vídeo sobre agrotóxicos. Eles também sofrem com a exposição a altos níveis de nicotina e apresentam todo um rol de doenças anuais que coincidem com o calendário do cultivo de fumo, inclusive a doença da folha verde do tabaco. A folha do tabaco tem uns pelinhos
Aí vem o sereno, fica molhado. Aí você vai e põe a sua mão para colher aquela folha. A sua pele tem contato com aqueles pelinhos e assim você absorve nicotina para caramba no seu corpo. Então é muito comum dor de cabeça, náuseas, tonturas, vômitos, desmaios e convulsão. E ainda tem mais. A agricultura familiar tradicionalmente usa a mão de obra familiar, né? Autoexplicativo. Então os filhos também trabalham nesse cultivo. O tempo da colheita coincide com o tempo de férias letivas. Então as crianças, adolescentes e jovens trabalham na colheita, então eles também vão ter depressão, eles também vão ter intoxicação por nicotina, eles também podem desenvolver câncer. Então muitos casos de má formação cognitiva, porque o corpo ainda está em formação, e casos também de suicídio infantil. Sem contar quando as mulheres grávidas trabalham, porque aí a gente tem bebês nascendo com autismo, baixo QI e com atraso no desenvolvimento cognitivo. Ah, mas ninguém mandou, ninguém obrigou o agricultor familiar a produzir fumo. Ele vai porque ele quer. Mas tem que obrigar? Se eles não têm incentivo a nenhum outro tipo de produção, se eles não têm meios nem de comercialização de outros produtos, se eles estão continuamente em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, como é que eles vão parar essa produção? Eles estão presos num sistema ali. Lembra do sistema integrado? Existe uma relação de dependência desses pequenos produtores rurais com as empresas. E é porque essa dependência existe que essas condições todas péssimas são possíveis. Enfim, eu nem tenho mais o que dizer. Só que o capitalismo é isso aí mesmo. Se você também achou isso horrível, comenta aí embaixo. O capitalismo é horrível. É isso. Até.